Hoje, o nosso objetivo é falar sobre dinâmicas nos relacionamentos amorosos, tá? A gente vai falar exatamente de relacionamento amoroso, vamos falar de casais, vamos falar de abertura para relacionamento, vamos falar de preparação. Às vezes você não está em relacionamento, mas está buscando, deseja ter um relacionamento, e como a gente sempre fala, né? Como a gente falou essa semana passada, muitas pessoas falam, cara, o cara tem um relacionamento maravilhoso. Perfeito, mas você está preparado para ser uma companheira, um companheiro maravilhoso? Porque tem que ser isso primeiro. Não é? O outro não vai dar aquilo que nos falta. Aliás, é impossível nos dar aquilo que nos falta. A gente vai falar sobre isso hoje. Tá? Então a gente vai discutir essas questões e, claro, cabe a gente entender o tema da live. A gente vai falar hoje sobre 5 dinâmicas para o relacionamento maduro. 5 condutas que normalmente nos levam a embolar o relacionamento, 5 condutas que não são conscientes, não é? Mas algumas delas, percebendo e entendendo de uma forma geral, você pode ficar atento e se estudar, perceber se isso está acontecendo com você, tá legal? Então vou falar dessas 5 dinâmicas que são o que atravessa a maior parte dos processos terapêuticos, que a gente vê em constelação familiar, tá dentro desses 5 campos, né? Mas eu vou dar um super bônus no final, vou falar um extra no final, que se você ficar atento faz toda a diferença no relacionamento, ou já está indicando que o relacionamento já deu o que tinha que dar, porque também é possível, tá? Se você estiver buscando aqui, nessa live, informações para ter um relacionamento saudável, maravilha. Se você estiver buscando informações para salvar o seu casamento, perceba que, se tem uma crise e você quer salvar, perceba que não é exatamente assim que a coisa funciona. Tem relacionamentos que não tem que ser salvos mesmo, porque está sendo mal, está sendo ruim, está sendo tóxico, tá? Então, tem coisas que a gente precisa observar, estar atentos, até para perceber se é um relacionamento tóxico, abusivo, o que me fez parar nesse relacionamento. Porque nas primeiras semanas já vai indicando o que vai acontecer, né? Não é exatamente uma novidade que surge lá na frente. Então, essas questões têm que ficar aqui abertas e a gente tem que ficar atento de uma forma geral, tá legal? Dito isso, salvo isso, vou dar o último aviso que é para nossa participação aqui. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu vou falar, mas quem já acompanha aqui as nossas lives de segunda-feira, toda segunda-feira, salvo as últimas 2 semanas, que a gente teve uma reconfiguração, a gente está mudando muita coisa. A identidade visual do Instituto está mudando, nas mídias sociais muita coisa vai mudar agora também, para atender melhor vocês, para a gente trazer nesse movimento de mudanças, sempre melhorar, sempre na intenção de servir de uma forma melhor. Vocês vão estar acompanhando isso também, tá? Então saibam, a imagem vai melhorar também, muita coisa vai vir de novidade. Então quem está chegando, saiba, essa live ela é aberta para a gente conversar, para trazer questionamentos, para provocações, críticas, sugestões, faça isso. Sinta-se à vontade para me interromper, tá legal? Porque eu não vai me interromper diretamente, eu vou ler aqui, vai ter um tempo de eu responder cada coisa, tá? Então você pode abrir uma caixinha aqui de mensagem para mandar uma pergunta direta, né, que está aqui embaixo nesse balãozinho com interrogação, ou você pode escrever no chat, eu vou ler também. Você quer, às vezes, se preservar com a pergunta, faz na caixinha, você pode botar no chat, não tem problema, bote no chat, fique à vontade, tá bom? Para a gente poder começar, então, sinta-se à vontade, é você que faz aqui a diferença nessa live, tá legal? Beleza, boa noite, pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, vou acenar aqui para quem eu consigo acenar, sejam bem-vindos, e aí sim, agora a gente vai começar a nossa conversa. E na nossa conversa eu vou trazer aqui 5 tópicos, tá? Todas as lives a gente separa em tópicos para delimitar o assunto que a gente está conversando, bacana, o pessoal que está dando coraçãozinho, like, foguinho, fogos de artifício, muito bom. Isso me faz entender, né, que está sendo relevante para vocês, isso é bom pra caramba, então sinta-se à vontade. Vamos falar desses 5 tópicos e no final eu vou dar um super bônus, que é o que dá o gás, é o que dá o gás realmente num relacionamento e é onde a maioria erra em algum momento, tá legal? Nenhum relacionamento é só crescimento, né, pessoal? Subidas e descidas fazem parte, porque essa é também a caminhada da vida. A caminhada da vida é um constante equilibrar e desequilibrar, tá legal? Veja o que é possível, como você está estruturada para um relacionamento, ou se você está em relacionamento, como está sendo esse relacionamento, o que precisa ser visto, o que você precisa olhar seu próprio e o que é viável nessa relação, tá legal?
Isso é importante ser dito. Vamos lá, então? Então, para um relacionamento saudável, tem algumas dinâmicas que a gente precisa ficar atento. Também, para quem está chegando, nosso ponto principal de conversa aqui é falar sobre constelação familiar. É a abordagem que nós utilizamos, né? É o atendimento que nós fazemos, os grupos de estudos, sempre voltado com essa prática terapêutica chamada constelação familiar, que tem uma raiz sistêmica muito grande. Então, a gente vai falar muito aqui das dinâmicas sistêmicas. O que são dinâmicas sistêmicas? Quer dizer que eu sei exatamente o que está acontecendo na sua vida? Não. Cada caso é um caso, é único, lógico. Mas tem coisas que são semelhantes. Tem condutas que a gente sabe que acontecendo vão levar, né, num determinado resultado. E é isso que você precisa ficar atento, ficar atenta. Tá legal? Teve uma queda? Acho que teve uma pequena queda. Diz aí se vocês estão me ouvindo. Se tiver algum problema, avisem, tá legal? Então, saber observar, estudar sobre essas dinâmicas sistêmicas faz com que a gente fique um pouquinho atento ao que está acontecendo, prestando atenção, se percebendo. Mas a verdade é que quando tem algo enraizado, né? Por isso a constelação teve sim, mas já voltou, maravilha. Por isso a constelação é uma intervenção breve, né? Ela acontece em uma sessão para trazer à tona aquilo que você não consegue perceber, que é tão profundo e te faz repetir o mesmo padrão que está te incomodando e você não consegue notar, ok? Então, a constelação familiar ela é uma intervenção direta naquele padrão de repetição que você não consegue notar. Outras coisas, o estudo sistêmico já te ajuda a ficar atenta e perceber o que está acontecendo com você, com o companheiro, com as relações de uma forma geral. Tá legal? Então vamos lá. 5 passos, 5 dinâmicas que você precisa ficar atento e realizar para ter uma relação mais madura. E certamente o top 1, o acima de todos eles, é despedida da família de origem. Primeiro tópico, primeira dinâmica, despedida da família de origem. Carlos, o que é isso? Para que você possa ter uma relação madura, é necessário que você faça um movimento de despedir-se da família de origem, não é? Isso é um movimento de muito respeito. E eu não estou falando aqui só de local físico. O local físico, certamente tem um alto poder de influência. Ele é determinante. Na presença dos nossos pais, nós somos crianças. A gente não se percebe agindo como criança em algum nível. Então, a presença física, ela faz um diferencial? Sim. A gente vai falar sobre isso. Mas há pessoas que estão morando no outro lado do mundo e ainda tem uma relação, um vínculo, uma aliança muito forte com a família de origem. Por que a gente fala de despedir-se da família de origem? Eu estou querendo dizer que você vai rejeitar a sua família de origem? Claro que não. Quem faz isso se aliança. Faz uma aliança mais forte do que imagina, porque repete o mesmo padrão. Pessoas falam assim, minha família é toda errada, está tudo horrível, a relação deles é uma bosta e eu vou ter a minha própria vida totalmente diferente. Só ele e ela não nota que vai fazer a mesma coisa, que começa a ter as mesmas relações. É só ficar irritado, explodir, que vai ter alguém para falar assim, putz, está igualzinho seu pai, igualzinho sua mãe. É óbvio. Então, esse movimento ele tem que ser feito com muito respeito. Despedida da família de origem significa olhar para a história da família, tomar tudo que veio dessa família de origem, reconhecê-los como eles são, com todos os acertos e qualidades e com seus pesos também, e abrir mão disso, para seguir o seu movimento para a vida. Ter um relacionamento significa criar um novo sistema. Ter um relacionamento significa olhar para a sua família de origem e dizer, sou muito grato papai e mamãe, mas agora eu sou visita. Com vocês eu sou pequeno, mas sou grande para a minha vida. E da minha vida cuido eu. Percebe isso? Quando esse movimento não é totalmente feito, quando eu estou ainda envolvido com brigas, principalmente entre papai e mamãe, porque, pessoal, papai e mamãe são as palavras que nós utilizamos, mas são brigas que a gente está se metendo de marido e esposa deles, por exemplo. E a relação de marido e esposa deles não é da minha conta. Olha que legal. A relação de marido e esposa dos meus pais aconteceu antes de eu surgir. Quem sou eu para ter alguma opinião sobre isso na história? Percebe isso? Porque há coisas que aconteceram que eu nem imagino, mas tenho uma opinião. Na minha infantilidade, eu tenho uma opinião sobre isso. Percebe? Pai e mãe é uma coisa. Marido e esposa, a relação deles é um problema deles. Eles são grandes, eles que se resolvam. É assim? Mas na nossa história, eventualmente, a gente se percebe
assumindo lados, tendo opiniões, assumindo posições, porque na nossa infância, muitas das vezes, a gente carregou mais de um lado do que do outro. É normal. Eles, inclusive, influenciam assim também. E você, se é papai e mamãe, também, sem querer, deve falar isso, né? Deve fazer esse movimento. Se você se perceber em algum momento falando mal do seu marido ou do seu ex-marido, da sua esposa, comentando para os seus filhos, note, não é problema deles. O que eles escutam é sobre o pai ou a mãe deles. Eles não escutam o seu ex-marido, sua ex-mulher, seu marido, sua mulher, esposa, perdão. Eles não escutam. Mamãe está falando do ex-marido dela. Não, eles escutam, mamãe está falando do meu pai. E se está falando do meu pai, está falando de mim também. Porque nós somos 50% papai e 50% mamãe. Né? Aquele que assume um lado numa guerra entra em guerra consigo mesmo, com suas qualidades, inclusive. Porque não se permite tomar a força de um dos lados em si. Mas isso é história para outro dia. Despedida da família de origem significa que eu vou perceber, que eu me permito perceber a história deles como são e abrir mão, inclusive, dos traumas, dos medos, dos receios, das dores que eles carregaram para ter a minha vida conjugal. Por exemplo, uma mulher chega para mim e diz assim, caso eu tenho muita coisa que precisa se resolver, porque você sabe que é complicado, né? Homem não vale muita coisa. Meu primeiro pensamento é, onde foi a primeira vez que você ouviu isso? Mulheres da sua família costumam dizer isso? É lógico que existem vários reforçadores, tá? Óbvio. Tanto para homens quanto para mulheres. Só que, se eu tomo isso como uma verdade absoluta, o medo do meu sistema, o medo da minha mãe, o medo das mulheres da minha família, a exemplo, tá? E eu sigo para a vida carregando isso, eu, sem perceber, vou buscar exatamente os homens que vão dar sabor ao que eu aprendi no meu sistema. Para poder olhar para as mulheres da minha família e falar assim, é verdade, elas tinham razão. Percebe? Há homens bacanas e há homens sem escrúpulos. Há mulheres bacanas e há mulheres sem escrúpulos. E a questão é sempre, por que eu escolho esse e não aquele? Onde está o meu movimento? Porque sempre vão ter esses dois tipos de pessoas, né? Supondo que são só dois tipos, tá, gente? Estou sendo bem simplista aqui. É óbvio que o ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas é para ser uma frase mais simples. Por que eu escolho esse e não aquele? Porque este é que me atrai e não aquele. Tem uma lealdade acontecendo muitas das vezes. Então, por amor à minha família de origem, eu me permito ter um relacionamento saudável. Por amor a tudo que eles sofreram e na dificuldade que tiveram, eu me permito dar um passo além. E na relação de casal dos meus pais, dos meus avós, etc., eu não tenho opinião, eu não me meto. Porque eles são os grandes, eu sou o pequeno. Eu vim depois, eu não faço ideia dessa história, como ela começou de verdade. Se eu tomo essa consciência, eu me desloco. Eu paro de projetar medos, receios e preconceitos da minha família em quem está na minha frente, porque existe uma projeção. Da mesma forma, despedida da família de origem, também é importante tomar o que foi dado pela minha família. Se eu sinto uma ausência paterna, se eu sinto um mal-estar, por exemplo, na relação com meu pai, é comum projetar num parceiro aquilo que eu espero do homem ideal. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Não existe esse homem ideal. Tá? O que está acontecendo é um homem idealizado. E, nossa, como vai ser pesado, porque ninguém vai cumprir esse papel. Mulheres, a mesma coisa. Estou citando aqui homens e mulheres, né? Depende do que interessa no relacionamento para vocês. Então, é comum também os homens buscarem uma substituta para a mãe. Ora, despeça-se dessa mãe aí, porque nenhuma mulher vai cumprir esse buraco. E aí, na narrativa do dia a dia, a gente vai percebendo as nossas falas. O que você busca no relacionamento? E a pessoa fala assim, não, eu busco um homem que me complete. Está faltando alguma coisa? Porque só se estiver faltando alguma coisa para alguém completar. Não é isso. Você quer alguém para somar? Certamente. Mas só vai poder somar quando não estiver faltando nada para você. Quando você estiver lidando com todas as suas questões. Percebe isso? Porque não é o outro que vai completar algo que está faltando. Ninguém consegue completar esse buraco. Olha para essa família de origem. Está faltando algo? Há ressentimento? Há dor em relação a alguém? É comum que a gente projete isso no outro que vai se envolver com a gente. Tá, ok? Ou busque pessoas semelhantes, inclusive. Que busquem com amor, né? Que buscam esse reconhecimento. Tá legal? Não vou nem entrar aqui no conceito psicanalítico e falar para vocês que a gente tem uma tendência a buscar companheiros, né?
com semelhança com o papai, ou companheiras com semelhança com a mamãe. Eu acho que isso é meio evidente, inclusive. Mas se estiver sendo chocante, começa a ficar atento com o que acontece de uma forma geral. É uma tentativa sempre de curar esse amor que está machucado. Então volta na essência. Despedida da família de origem. Aqui ficam os traumas, medos, ansiedades e o que estiver faltando. Olho para eles, tiro o tempo que eu preciso para olhar para a história como ela foi e tomar meu pai e minha mãe como eles são, com o que eles puderam dar para mim. Porque como a gente sempre fala, pai e mãe dão do que podem a partir da vida que tiveram. Nem mais nem menos. Eles dão o que podem dar. E para mim é o suficiente. Todo o resto eu posso conseguir no mundo. Ok? Despedida da família de origem. E vai além. Vai além pra gente fechar esse assunto, porque ele é o top, tá? Ele é o que mais gera problemas. Críticas, condenações, preocupações e medos numa relação de casal que não começaram na relação de casal. Nada tem a ver com essa relação de casal. Projeções, sombras que vêm da nossa família de origem. Você percebe quando você se relaciona com alguém? Não são duas pessoas se relacionando, são dois sistemas se relacionando. Você e essa outra pessoa têm uma história pregressa, tem uma cultura familiar, tem aquilo que foi aprendido como certo e errado, e de repente vocês vêm morar juntos. Se não conseguir fazer esse movimento de falar assim, aqui começa o nosso sistema e vamos estabelecer as nossas regras dialogando, nossa, medos e cobranças de tudo quanto é canto vão surgir. Tá legal? Então, perceba isso. Da mesma forma, tenha a união de um relacionamento, tenha o espaço de vocês. Carlos, mas moramos com o meu sogro e minha sogra. Ou moramos com os nossos pais. Bom, maravilha, às vezes é a necessidade do momento. Qual é o plano que vocês têm traçado para fazer o movimento para fora? Porque senão, caso é difícil demais conviver com a minha sogra e com o meu sogro. Bom, seu marido, na presença ou influência deles, ele é uma criança, ele vai se comportar como uma criança. E você também. Na influência dos seus pais, você age como uma criança no relacionamento. É quase sem perceber. Da mesma forma, sair. Não, mas eu estou no quintal. Né? A gente tem uma outra casa no quintal. Então, fora do raio de influência. Porque isso influencia absurdamente. Ok? Sem perceber, sem maldade, todo mundo está querendo ajudar. Mas influencia diretamente. Que vocês possam ter no tempo de vocês, o espaço de vocês, para que vocês possam estabelecer as regras de vocês. Pessoal, é outro grande problema. Um casal, quando começa a se relacionar, deveria começar a combinar as regras da relação. Mas a gente já traz, por conta dessa questão sistêmica e social, ideia do que é o certo. E pressupõe que o outro também saiba que o meu certo é o certo absoluto. E ele ou ela também pensa a mesma coisa. Não, o meu certo é absoluto. Quer ver uma coisa aqui entre a gente? Qual é o certo? Apertar o início da parte de dente ou qualquer lugar tá bom? Pode apertar no meio. Qual é o certo? Vocês percebem que é uma bobagem que eu estou falando, mas isso gera uma briga absurda? E foi o aprendizado de cada um. E lá na frente, colidem. Toalha em cima da cama, roupa no chão e por aí vai. Pô, cara, mas todo mundo sabe que assim é mais fácil. Todo mundo sabe que do outro jeito é... Todo mundo sabe? Quem é todo mundo? Percebe? Cada um teve um sistema, regras e uma conduta que simplesmente tomou como certa desde o início da vida. Estou falando de bobagens. Estou falando de pasta de dente. Mas e se eu falar sobre ciúmes? Percebe onde a gente vai chegar? E se eu falar sobre cuidar da casa? E se eu falar sobre lavar a louça? E se eu falar sobre relação com os filhos? O que será que está colidindo entre você e o cônjuge, por exemplo? Percebe isso? Então, despedida da família de origem. Tomo o que foi bom deles, abro mão das brigas que não são minhas e com o meu companheiro ou companheira eu estabeleço as nossas regras. Conversando, dialogando, estabelecendo o nosso certo. Aí, maravilha, esse sistema prospera, esse sistema pode crescer. Beleza? Ó, item 1, tá? Perguntem aí, por favor. Item 1, já tomei esse tempo todo. Mas é porque é o top de maior cobrança, tá legal? O quinto item é uma coisa para ficar constantemente atento, diariamente atento na relação. Mas vamos lá. Perguntem aí, questionem, briguem também, fiquem à vontade. Então, primeiro, despedir-se da família de origem. Segundo ponto,
complicado agora. Segundo ponto, casar-se com a família do cônjuge. Dos 5 pontos. Segundo ponto, casar-se com a família do cônjuge. Ué, calma, você falou que era para se despedir da família de origem, agora você está falando para casar com a família do cônjuge? Calma. Ninguém disse que é para morar com a família do cônjuge, conviver com a família do cônjuge. Não é isto. Casar-se com a família do cônjuge significa que quando você escolheu essa pessoa e vocês se uniram em matrimônio ou no tipo de relação que vocês estabeleceram, você também se uniu ao sistema dele ou dela. Não tem opção, porque esse sistema vem nele, esse sistema vem nela, ok? Uma coisa está atrelada da outra. Você pode não conviver e não tem realmente a necessidade de conviver, a não ser que deseje, ser saudável para todo mundo. Mas eles estão no seu companheiro ou companheira, inevitavelmente. O que você critica na família dele é o que você critica nele. E vai gerar briga. Por mais que ele, inclusive, concorde. Concordo que, nossa, não tem como, eles são um cocô. Maravilha, ele está dizendo sobre essa própria tendência dele, que muitas vezes é a força que está faltando ele mesmo tomar, ou ela. Percebe isso? Carlos, mas você não conhece a família do meu marido, da minha esposa. Marido é ótimo. Da minha esposa. Ah, o que? A família dele ou dela é complicada? E a sua é maravilhosa. Será que é isso mesmo? Percebe? Como sempre assim. Ou o contrário, a família do meu marido, da minha esposa é linda, maravilhosa e perfeita. A minha que é uma desgraça. Tá. Ok. Você vai conhecer com o tempo algumas histórias deles e você vai perceber que não é bem assim. Note, cada um tem seu sistema. E ter um olhar e respeito pelo sistema de origem do companheiro, assim como do seu próprio, permite que vocês deem um passo além. Consigam ter raiz para construir o próprio sistema de vocês. Percebe isso? Então, casar-se com a família do cônjuge significa aceitar a família do cônjuge como é e perceber a família do cônjuge nele ou nela. Faz parte. Se isso me é permitido lidar com tranquilidade no meu coração, o nível de críticas vai diminuir e você vai sair daquele padrão louco de tentar mudar o outro. Fala a verdade. Você já deve ter notado que não é muito útil tentar mudar o outro, não é assim? Alguém, por favor, nos comentários, alguém conseguiu? Não, eu mudei o meu cônjuge, eu mudei a minha esposa, eu mudei o meu marido. Se alguém conseguiu, né? Nem ensine a receita, porque eu tenho muito medo. De verdade, eu tenho muito medo. Pode ser que não tenha mudado só na sua frente, né? E você vai descobrir que tem outras coisas que você não está lidando. Então não, cada um é do jeito que é. Poder amar o outro do jeito que é e olhar através dele o sistema que possui e falar, eu te amo do jeito que você é, inclusive faz com que aqueles atritos diminuam. Inclusive faz com que aquela nossa percepção daquilo que a gente criticava diminua. Doido isso, né? Quando a pessoa não tem liberdade para ser quem ela é, ela reforça aquilo que está te incomodando. Lógico. A partir do momento que eu realmente, não é só da boca para fora, realmente eu percebo o todo, vejo as minhas questões, o quanto eu também tenho probleminhas, e respeito o jeito do outro, aquilo atenua na relação. É muito doido, né? O ser humano é assim. Então é um respeito em comum, e a gente vai aliviando nossos pesos, tá? Percebe, ó? Só tem poder sobre suas ações e não sobre ações do outro. Pois é. E poder sobre as nossas próprias ações já é difícil, hein? Já é de quantas dinâmicas. A maior parte do que a gente movimenta, sente e faz são inconscientes. A gente faz por pura repetição, por puro padrão e sem notar. Imagina o outro. Não é assim? A pessoa muda quando entende que precisa mudar certa atitude. Exatamente. Entender que precisa mudar é um primeiro caminho. Há pessoas que desejam mudar por amor a quem está em volta. E fala assim, cara, todo mundo diz que eu preciso mudar. E a pessoa vive em sofrimento, porque ela não tem que mudar, aquilo é dela. Mas ela tenta pelos outros e vive mal. Vive leve quem pode falar assim, cara, eu sou desse jeito. Isso aqui não me provoca sofrimento, não está prejudicando as outras pessoas, então eu sou desse jeito. É diferente de eu tenho uma conduta e isso me machuca. Uma dependência, não é? Seja afetiva, seja química, seja, pô, isso me machuca. Ok, eu tenho um problema que eu preciso melhorar, porque me causa sofrimento. Agora eu me sinto bem, tranquilo quando eu posso ser desse jeito? Imagina. Ah, mas o mundo não calça o seu sapato, minha amiga, meu amigo. O mundo não calça seu sapato. Então, permita-se também. Olhe para a sua história e se respeite. Você vai perceber que vão ter relacionamentos que quando começa ali, você vai falar assim, então, melhor a gente parar por aqui.
porque isso não me faz bem. Seja feliz, tchau. Porque você já se entende melhor. E é o que nos leva ao terceiro movimento, ao terceiro passo para uma relação saudável e madura, a terceira dinâmica que precisa ser observada, que é dar lugar às relações anteriores. Dê lugar no seu coração às relações anteriores. Você só é quem é, você só entende o amor como entende, você só tem a visão de relacionamento que tem porque teve esses relacionamentos anteriores. Carlos, mas eu sofri muito, ele ou ela foi uma desgraça na minha vida. Maravilha, você também escolheu, ninguém te obrigou. Mas não estou dizendo que a culpa é toda sua. O relacionamento é sempre responsabilidade de dois. Olha para a história. O que teve de bom? Porque você permaneceu ali porque tinha algo de bom também. Até certo ponto. Pega o que foi bom e o que foi pesado, deixa para ele ou para ela a responsabilidade dela. Aquilo que ele errou, ela errou, é dele. E pega para você a sua parte da responsabilidade. Porque a gente também gosta nas relações de colocar a culpa toda no outro, né? Assim, nosso relacionamento terminou porque ele é terrível. Ele é terrível. Você é santo. Toda pessoa em posição de inocente, essencialmente quem é inocente, pessoal? A inocência pura e total, né? Pelo menos como a gente acredita. Não é bem isso, mas inocência pura e total. Uma criança, um bebê é puramente inocente, não teve oportunidade de agir em nada, né? Na verdade, Freud vai dizer que o bebê é perverso, é o mais perverso de todos, mas é uma outra história. Porque perversão não é maldade, em psicanálise é outra coisa. Mas a criança é inocente, quando a gente busca esse lugar de inocente, não tem responsabilidade nenhuma sobre o fracasso do nosso relacionamento, eu viro um bebê, eu viro uma criança inocente, não tem responsabilidade. Carlos, mas qual o problema disso? Você daqui a pouco vai para outra relação e adivinha o que vai acontecer. Você vai entrar novamente como inocente, sem responsabilidade de nada. E se o peso, as decisões estão todas na mão do outro ou da outra, adivinha o que ele ou ela vai fazer. Não é? Vai para onde quiser e fazer o que quiser. Então não. Olhe para a minha parte do que deu errado. Tomo para mim a minha parte do que foi errado, do que deu errado nesse relacionamento. E deixo a outra parte também na mão do meu companheiro ou companheira. Desejo felicidade para ele ou para ela. Desejo que seja feliz. A sua maneira. E a mim ser feliz a minha maneira também. Pega o que foi bom. E aí sim, o que foi bom? Tempos que tivemos, aprendizados que foi vivenciado. Mesmo em dores, em tristezas, há um aprendizado. E há um aprendizado daquilo que você não deseja mais na relação. E quando você estiver aberto para um próximo relacionamento, você está mais madura. Você está no outro patamar. Esse patamar só foi alcançado graças a esse relacionamento anterior ou os relacionamentos anteriores. Nota isso, percebe isso. Então há um carinho por aí. Tá bom, até ali foi bom. Vamos para o próximo passo. Quando eu não aceito, eu repito. Lógico, se eu não aprendi nada, eu não vou para o degrau seguinte. Eu vou manter o meu degrau. E vou repetir, e assim vai. Tá? Desejo que seja feliz bem longe, né? Precisa conviver, não? Certamente não precisa conviver. Vamos terminar um relacionamento e ser amigos. Nem sempre dá para fazer isso. Dá para ter um término de relacionamento maduro. Aliás, a gente percebe relacionamentos, pessoal, com as dinâmicas resolvidas, a gente olhando, tomando a posição de adultos, a gente consegue ter um casamento maduro e ter um divórcio maduro. Gente, é possível ter um divórcio maduro, né? Toda relação, tem uma frase do Bert Hellinger que fala que é muito interessante, que é todo relacionamento foi feito para terminar. E todo relacionamento termina. Alguns só com a morte, mas terminam. E mesmo na morte alguém vai primeiro, vai acabar. A vida é uma caminhada sozinha. Mas você pode ter companhia. Você vive a sua vida sozinho, ninguém calça os seus sapatos, mas você pode ter companhia. É diferente de depender da companhia. Quando eu dependo da companhia, eu vivo frustrado. Se eu não consigo viver bem comigo mesmo, se eu não consigo viver bem sozinho, eu não vou transbordar a minha capacidade afetiva, a minha felicidade, a minha visão de mundo para uma outra pessoa. Eu não vou somar, eu vou estar subtraindo do outro. E uma pessoa adulta vai fugir de mim. Claro que vai fugir. Um adulto estabelecido, que sabe bem o que quer, sabe bem seus limites. Quando vem alguém que tem uma exigência de completar, ele fala, tchau. Quero um sanguessuga, não. Percebe? Então, às vezes, o movimento de divórcio, de separação, com maturidade, com respeito também. Olha, deu até aqui, a gente não está mais combinando.
eu tô te machucando, você tá me machucando, então às vezes é hora da gente seguir nossa caminhada. Há relacionamentos que crescem assim, convergindo, e há relacionamentos que crescem divergentes. Tudo bem, acontece. Ou o outro não teria a liberdade de viver a própria vida à sua maneira. Porque há também muito dessa nossa ilusão quando a gente exige que o outro viva do nosso jeito. Ah, caso eu exijo que eu seja a única pessoa na vida dele. Ou mesmo no relacionamento, né? Ah, eu tenho que ser o único. Tenho que não, ele que escolhe. Né? Por uma relação saudável, uma pessoa monogâmica deseja que o outro, que a relação tenha só um com o outro. Mas você não consegue obrigar, percebe isso? Você pode até acreditar que consegue obrigar, mas não consegue. As pessoas vão fazer o que elas quiserem. Então, experimenta estar bem com você mesmo e deixar o outro livre para seguir a vida que desejar. Ele pode, inclusive, desejar continuar junto. Olha que incrível. Desejar caminhar. Né? E essa é uma decisão diária. E na decisão diária, às vezes as pessoas estão há 10 anos juntos, há 20, há 30, há 50. Porque diariamente foram decidindo estar juntos, não porque foram obrigados a estar juntos. Quem obriga o outro, tenta obrigar o outro a manter uma relação e uma relação do jeito que deseja, está exigindo a presença, uma demanda de um pai e de uma mãe. Não é assim? Uma mãe que aceita as minhas demandas, um pai que aceita as minhas demandas. Um relacionamento não é assim. Um relacionamento terá confronto também. Num relacionamento maduro, as pessoas, o cônjuge vai te dizer não. Assim, não, isso não é legal, pelo menos para mim. Se você quiser, ok, siga, mas junto, nessa caminhada aí eu não vou. E tudo bem, percebe? Então, terceiro ponto, olhar para os relacionamentos anteriores. Eles também fazem parte. E é por causa deles eu posso ter um relacionamento mais maduro. E assim vai, tá? Patrícia está falando que ele escolhe e você também. Tudo é questão de acordo. O que é acordado não sai caro para ninguém. Justamente isso. Justamente isso. Sabendo, como eu falei aqui, que a maior parte dos acordos em um relacionamento, por conta de uma visão social, o outro acha que você já sabe. Porque, né, todo mundo sabe que um relacionamento tem que ser assim. Não tem todo mundo. A vida dele foi uma, a sua foi outra. O sistema familiar dele foi um, o seu foi outro. Então, mesmo o óbvio precisa ser conversado. Mesmo o óbvio. Tá? O óbvio não é tão óbvio assim. A gente vai ver. Tá bom? Quarto passo aqui no nosso horário. Quarto passo. Pessoal, esse quarto passo, papais e mamães. Lembrando, no final eu vou dar um super bônus, tá? Super bônus que faz a diferença. O que eu estou falando aqui, para quem quer estudar, ele é bem descrito no livro Para que o Amor Dê Certo, do Bert Helling. Uma coletânea ali de informações de seminários onde foram vistos padrões repetidos e tem ali uma orientação do Bert Helling também. Tá legal? Vamos para o quarto item. Laudanice está falando aqui. Carlos, pode falar um pouco sobre equilíbrio? Vou falar o quinto ponto. É o quinto ponto, a gente vai falar de equilíbrio na relação, tá? Mas vamos para o quarto ponto que fala sobre precedência na relação de casal sobre os filhos. Como as famílias, principalmente latinas, escorregam bonito nisso. A gente tem uma pressão social muito grande, principalmente sobre as mulheres, da exigência da mãe perfeita, da mãe divina. Mulheres, já a primeiro aviso que eu vou dar para deixar vocês tristes não é possível ser uma mãe perfeita, não é possível ser uma mãe divina. É porque as mães são falhas que os filhos crescem. Né? Se a mãe fosse perfeita e divina, o filho ia ser uma criança eterna. Só a história de Jesus que isso foi diferente. Não é? Porque uma mãe perfeita, divina, ela é uma galinha com um volume imenso em cima dos pintinhos. É tão gostoso e quentinho que os pintinhos nunca saem. Nunca vão para fora. Percebe isso? Então, não. Porque as mamães e os papais erram que os filhos conseguem crescer. Então, mamãe e papai, ufa, relaxa. Caso eu já errei muita coisa. Que bom que você errou. Sinal de que você é saudável. Uma mãe saudável. Okay? E acertou muito também. Então, tem essa primeira visão. Quando a gente fala desse quarto elemento, que é precedência da relação de casal sobre os filhos, é entender o seguinte, pessoal. Quem veio primeiro? A relação do casal ou os filhos? Por lógica, veio o casal. Se não fosse o amor do casal, se não fosse a união do casal, não teríamos filhos. O contrário não é verdadeiro. Então, eu preciso observar esse movimento.
Nossos pais um dia se vão. Nossos filhos, se tudo der certo, um dia se vão, porque filho é para o mundo. Mamães, antes de me baterem, filho é para o mundo, ok? Eles vão voar para o mundo. Quem é que fica? Normalmente é isso, fica o parceiro ou parceira. Nossa, cara, Deus que me livre, não fala isso. Bom, eu acho que você precisa pensar sobre o parceiro ou parceira, porque essa é a caminhada, né? Ela não é uma condenação, nem deve ser. É até que, se você está numa relação que você combinou dessa forma, até que a morte os separe, não tome isso como uma obrigação, custe o que custar. É até que a morte os separe, não é até que a morte os liberte. Isso não é uma prisão. Percebe isso? Se você tem uma conduta com uma visão religiosa, maravilha, está combinado entre vocês e que não seja obrigado, não seja causa de sofrimento na vida do outro. Se você não tem uma visão religiosa, maravilha também, os seus acordos são feitos conforme é orientado pelo próprio casal. Então é viável para qualquer um, não é uma questão religiosa. Mas precedência é saber que tem o tempo do casal. Quando o filho nasce, é óbvio que a demanda é muito grande para o filho, e deveriam ser dos dois, mas majoritariamente na questão de amamentação vai ficar para a mãe. Mas isso pode e deve ser combinado, organizado, dividido e por aí vai. Ou a divisão que vocês combinaram, não por uma coisa imposta, obrigatória, porque haverá sofrimento e frustração. E quando há sofrimento e frustração, há vingança, ainda que a gente não perceba, tá? A gente se vinga de alguma forma. Então, relação de casal. Nasceu um filho, o filho exige todo o tempo e cada dia menos. Vou repetir. Todo o tempo e cada dia menos. Cada dia ele vai se emancipando mais. Ele é totalmente dependente e cada dia menos. Se emancipando, se emancipando, se emancipando. Daqui a pouco já sentando, engateando, andando, falando e ele vai ficando cada vez mais independente. Nesse contexto, é importante que pouco a pouco o casal, que a partir desse período, tenha o seu tempo. Quando que é o tempo para o casal? Pô, mas o filho demanda... Nossa, cara, você não tem noção. Meu filho demanda 23 horas por dia. Sobrou uma hora. Né? Pô, mas eu tenho que dormir e o sono é uma desgraça. Aí é onde a gente fala para os homens também. Aprenda a dividir, você vai ver o quanto você fortalece a relação, porque sobra mais energia para ter tempo para vocês dois. Mas da mesma forma, mulher, joga o peso também. Carrega tudo sozinho, não. Saiba dizer não também. Então, são os dois lados. E tenha o tempo do casal. Daqui a pouco é uma sexta-feira à noite, dá. Qual é a sua rede? Tem rede de apoio? Às vezes não tem. Tem rede de apoio? Quem é que pode apoiar a partir do momento que o bebê é viável para que o casal tenha o tempo deles? Para que você, mulher, tenha o seu tempo primeiro. O homem também, mas a gente sabe como é que funciona, geralmente, socialmente. Mas mulher tem o tempo para você. Antes de ser mãe, você era mulher. Antes de ser mãe, você era esposa, provavelmente. E antes de ser esposa, você era mulher, um ser individual. Então essa ordem tem que ser respeitada. Qual é o seu tempo? Qual é o tempo da relação? Qual é o tempo do filho? Da relação maternidade ou paternidade. O tempo de cada coisa. Lógico, volto a dizer, essa demanda é muito maior no início e vai diminuindo. Se você não aprender a ter um mínimo de tempo para você e para a relação, essa criança vai crescendo e não vai mudando nada. Você continua por hábito, dando toda a demanda. A demanda é essa que o filho não precisa mais, mas vai ficando infantilizado. É outra história, tema para outro dia, mas veja ali essa precedência, tá? Então, quem tem filho pequeno, filho adolescente nem se fala, né? Mas filho que já está numa idade aí que pode estar com outras pessoas, que pode estar na rede de apoio, às vezes até que já pode ficar sozinho, qual é o tempo do casal? Qual é o tempo de vocês? Não é? Um tempo na semana? Uma noite na semana? Todas as tardes, quando a criança está no colégio? Qual é o tempo do casal? Gente, às vezes é para sair, às vezes é para ficar em casa, às vezes é para namorar, às vezes não é para namorar, é para ficar vendo Netflix, não importa qual é o tempo do casal. O amor do casal nutre o filho. Inverte isso para você ver a quantidade de conflito que essa criança carrega. Percebe? Inverta isso para você ver o que acontece. Só tem uma exceção, que é quando o relacionamento, essa ordem inverteu. Ou seja, alguém que já tem filhos se relacionou com uma nova pessoa. Então, eu tenho um filho
e eu vou para um novo relacionamento. Eu me separei, me divorciei, eu fiquei viúvo, não importa, e conheci uma nova pessoa, tive um novo relacionamento. Aí é coisa diferente, porque a minha relação de paternidade ou maternidade veio primeiro, meu filho veio primeiro. Esse outro relacionamento veio depois. Então, obviamente que essa prioridade muda. Ainda assim, qual é o tempo do casal? Qual é o horário do casal? Meu filho é prioridade. Mas qual é o horário do casal? Carlos, mas eu sou casado, eu sou casada, e nós tivemos um filho, e meu filho é minha prioridade. Bom, você vai ouvir lá na frente falar de uma síndrome chamada síndrome do ninho vazio. Se você basear sua vida nisso, quando ele for embora, você vai sentir bastante. Porque não se tratava de você se anular. Percebe? Eu sei o quanto a sociedade te exige, eu tenho ideia do quanto é pesado, principalmente para a mulher. E muito do que a gente fala aqui é justamente para que a gente aprenda esse equilíbrio. Tanto os homens a buscarem a atitude que tem que ter, quanto as mulheres a abrirem mão. Porque é um aprendizado dos dois lados. Mas nesse movimento, qual é o teu tempo? Em segundo, qual é o tempo para a relação de casal? E assim vai. Beleza? Se vocês ficaram quietinhos, eu tô com medo. Tá fazendo sentido para vocês? Escreva aqui, por favor. Faz sentido? Não? Discordo? Como é? Como não é? Tá? E se tiver ok para vocês, dê um coraçãozinho que eu vou vendo aqui. Eu tô sabendo que tá fazendo sentido. E vamos para o quinto item. A não ser que vocês queiram que eu fale um pouquinho mais aqui. Quinto item pra gente fechar. Aliás, ir para o super bônus aí. Que é uma coisa que fortalece demais um relacionamento. Quinto item, como já foi falado aqui, é equilíbrio entre trocas na relação. Equilíbrio entre dar e tomar. Numa relação de casal, os dois têm o mesmo peso. E numa relação entre iguais, mais, menos, menos. É importante ter equilíbrio de trocas. Um está somando a vida do outro. Não está me dando aquilo que me falta. Não quero alguém que me complete. Eu estou somando e o outro está somando. Não é? É diferente quando a gente fala de repartir. O que é repartir? Repartir, pessoal, é almoço americano. Já viu almoço americano? Todo mundo tem um prato de comida. Todo mundo tem um prato de comida. Mas nesse encontro, traz e divide. Reparte, não é divide, reparte. E cada um pega um pouquinho do outro e você fica empanzinado. Você levou um prato de comida e ficou empanzinado, todo mundo ficou empanzinado. Percebe? Porque vai de acordo com o que cada um necessita. Note, é diferente de vou para um almoço americano passando fome sem levar nada. Aí não, aí a coisa é complicada. Tá? Então é repartir. Então na relação de casal, reparte do que se tem. Mais, menos, menos. Fiz algo bom, o outro devolve algo bom e de preferência algo melhor. E aí eu devolvo algo bom, de preferência algo melhor. E assim a gente vai construindo um bom relacionamento. A paixão quase sempre é assim, não é verdade? A gente tenta ser mais do que é de verdade. Né? Não faz sentido nenhum hoje em dia. Mas fica atento. Experimenta no início da relação, você já trazer o que você é, o que você pensa, como é, quais são suas dificuldades, suas vulnerabilidades. Experimenta. Como diriam, né, aqui eu fazendo meu carioquês. Experimenta para você ver como é que a coisa fica real. Ai, mas aí tem pessoas que já vão e não vão querer se aproximar. Maravilha! Você se privou de perder aí ou de sofrer algumas coisas desnecessárias. Percebe isso? Então não, volta. Mais, menos, menos. Fiz algo bom, o outro não devolveu, não contribuiu para essa, não é para você, é para a relação. Ou ainda fez algo piorzinho para a relação, pelo bem do relacionamento é importante que você faça algo piorzinho também. Porque aí voltamos ao equilíbrio e o sistema sente assim, opa, peraí, tem que ficar mais atento porque não ficou legal. E todo mundo se organiza. Se eu faço algo bom, o outro não devolve, eu faço algo bom de novo nesse relacionamento, e eu faço, eu contribuo, eu que ajudo, eu que cuido, eu que ligo, eu que limpo, eu que passo, eu vou cada vez ficando mais distante. Essa relação vai ficando cada vez mais distante. Começam brigas, começam atritos, começam divergências. Percebe isso? Porque tem um doador universal e um receptor universal. Alguém está infantilizado, chorão e pedinte, mas tem alguém que está divinizado. Eu sou muito melhor. Olha como eu posso resolver tudo. Olha como eu nem preciso de você. Eu não sei qual é o seu caso quando começa esse conflito, mas é importante olhar o seu caso, porque você só consegue resolver o seu caso. Né? Quanto você contribui para essa relação? É um olhar. E quanto você pode abrir mão nessa relação? Pedir, cobrar, desejar, estar vulnerável, estar aberto. Deixar de resolver tudo. Percebe isso? Porque essa é uma dinâmica que não é de casal, é uma dinâmica de pai e mãe. Ou melhor, de uma mãe com filho ou de um pai com filho. Quem dá, resolve tudo, fica numa posição
paterna-materna. E como ninguém transa com pai e mãe, principalmente porque aqui quem está sobrecarregado não vai ter nem desejo, né? Vamos combinar que quem está sobrecarregado não tem desejo? E quem está aqui de doador tem desejo por alguém do próprio tamanho. Vai embora, vai caçar uma outra pessoa. Percebe isso? Cara, você está querendo dizer que é minha culpa? Não estou querendo dizer nada disso. Estou querendo dizer que também é. Estou querendo dizer que é sempre responsabilidade dos dois. Mas qual é a parte que te cabe? Então, equilíbrio. Mais, menos, menos. Sempre tendo troca. Você está trazendo algo para esse relacionamento? O que você está tomando desse relacionamento? Ai, Carlos, é dar e receber. Receber não. Receber é passivo. É tomar. Eu estou dando e eu quero algo em troca, sim. E de vez em quando eu vou pedir, cara, tá me faltando isso. Pô, não tá legal tal coisa, eu queria mais tempo desse jeito, eu queria que a gente pudesse fazer tal coisa, eu faço isso, eu também gostaria disso. Né? Experimenta se abrir e dizer o que está faltando, dizer que você está vulnerável, dizer. Mulheres e homens, você consegue se perceber vulnerável falando quando você está triste? Cara, eu tô triste, não tá legal. Você se percebe falando isso? Ou você já chega cheio de acusação, pedra, exigência e botando arma na cabeça? Percebe aí, tá? Então, 5 itens, revisando para a gente fechar e eu dar um super bônus aqui. Primeiro, despedir-se da família de origem é necessário. Segundo, casar-se com a família do cônjuge é necessário. Quem chegou depois, um olhar, tomar, respeitar a família do cônjuge como é, não é conviver com eles o tempo inteiro. Terceiro, dar lugar às relações anteriores. Olhar, dar esse lugar porque há muito aprendizado e se tomou muito dali também. Caso foi a minha maior dor do relacionamento passado, não, foi um inferno. Bom, imagino que foi um grande amor também, senão não teria marcado tanto. Às vezes a decepção foi grande justamente por isso. 4. Precedência sobre a relação de casal sobre os filhos. Porque a relação de marido e esposa veio primeiro, ou de casal, né? Seja lá qual padrão for, e a de filhos veio depois. E 5º, o equilíbrio de trocas. Né? Somos do mesmo tamanho, não sou nem bonzão, doador universal, também nem pequenininho que precisa de tudo, tentando substituir minha mãe e meu pai. Não, beleza? Vamos pro último, falei os 500 itens, agora eu vou dar um reforço. Ó, a Bela está perguntando, e se a gente se abrir e não adiantar? Depende, Bela. Uma coisa é chegar para um adulto e falar assim, olha, a nossa relação não está legal, porque está acontecendo isso. Eu estou devendo alguma coisa, não está legal para você também, porque a gente não quer saber o nosso lado, normalmente, né? E a gente conversa. E vamos chegar a um acordo. Ou vamos chegar à visão clara de que não dá mais essa relação. Porque a gente não está caminhando na mesma direção. E está tudo bem. Não adianta forçar também o relacionamento. Eu vou falar agora o super bônus e você vai entender que a gente está olhando para direções diferentes. Está tudo bem. Dói às vezes, mas também é maduro saber terminar. Tá? Se eu estou sempre abrindo e falando, o que está faltando constantemente, e eu mesmo não me movimento, não posiciono nada, às vezes eu estou na posição infantilizada. Uma exigência constante e estou dando pouco para aquela relação e exigindo muito dela. Aí é uma coisa de vocês conversarem. Experimenta perguntar para o outro assim, tá legal a relação para você? O que poderia melhorar? Não, o que está ruim não? O que poderia melhorar? Né? O que é bacana, o que você gosta e o que poderia melhorar. E aí você fala o seu também. E aí vocês somam um pontinho, mas tem que ouvir. E às vezes, volto a dizer, a relação não dá mais. Ou porque estão indo na direção diferente, ou porque já foi tão machucado que um relacionamento tem um capital igual uma empresa. Esse capital emocional pode ter sido gasto já. E aí a empresa faliu. E aí o relacionamento faliu. Tá? Isso também é descrito no Para que o Amor Dê Certo, livro do Bert Hellinger, quem se interessar. Tá legal? Quando um perdoa com mais facilidade que o outro. Nossa Senhora, maravilha, excelente tema, né? Primeira coisa, perdão. Não há. Não há perdão em relacionamento. O choque agora. Perdoar vem do latim perdonare, que significa ser é todo, perfeito, todo feito. Perdonar é ser todo doação. Eu não sou toda doação nunca. É uma troca. Eu sou um adulto, mas um ser humano comum, igual a outra pessoa que está comigo. Nem sou um Deus, nem demônio. Sou só uma pessoa comum. Então vou dar e vou querer. Vou também receber. Né? Vou tomar, na verdade. Então, a pessoa me machucou, fez uma bobagem ali, eu vou dar um passo atrás também. Imagina uma gangorra, onde cada um está na extremidade da gangorra. A gente vai se conhecendo, a gente quer se unir. A gente tem que ir caminhando junto, na mesma velocidade por meio da gangorra.
Se tá aqui um tem um desespero de caramba, é o amor da minha vida, vou pra cá, balança, blum, a gangorra vai toda para o outro lado e cai em todo mundo. Percebe isso? Então, tá aqui, o outro tem uma afobação de ai meu Deus, a relação, e aí a coisa balança, o outro que tá do lado de lá fala assim, ih, sai de perto, sai de perto, sai de perto, vai para longe. Aí volta. Se esse outro vem aqui também desesperado enquanto eu não me movimento, esse daqui fala assim, ih, sai de perto que vai cair. E aí afasta de novo. E as pessoas não se entendem. Então é passo a passo, passo a passo. Dei um passo, outro deu um passo, dei um passo, outro deu outro passo. Às vezes ele dá primeiro e assim vai até a gente chegar. Dei um passo, o outro não deu, no máximo vou ficar esperando. Percebe? Então não há toda doação. Por quê? Porque também nas dinâmicas quase sempre a gente vê erros e equívocos dos dois lados. Então me cabe olhar a minha parte. Né? Olha, isso aqui foi errado. Ah, você me perdoa? Não. Você me desculpa? Não. Quem pede perdão está jogando responsabilidade para o outro. Olha, eu te traí, tá? Foi assim, quem trai conta é maravilhoso, né? Quem trai conta quer ser criança toda a vida, né? Porque fala assim, cara, eu te traí, fui meio escorreguei, nossa, triste, terrível, você me perdoa? Né? É a forma de falar assim, olha, tá na tua mão, mãe, você decide, agora a responsabilidade é tua, né? Porque eu já falei que eu tinha que falar. Não. Caso eu fiz uma cagada muito grande, eu traí, eu gastei um dinheiro que não era para gastar, cara, eu fiz uma bobagem que não tem tamanho. Você fez uma bobagem sem o cônjuge saber? Faça algo maravilhoso agora, sem ele saber também que foi você. Aí neutraliza, experimenta isso. Traga um grande benefício para a vida do cônjuge sem ninguém saber que foi você. Vai passar a vida sem saber que foi você. Tudo bem, você vai ver como é que a relação fica. Não é assim? Vocês nunca viram pessoa que trai, chega em casa cheia de amor, compra presente e tal. É equilíbrio, ele está tentando equilibrar de alguma forma, ele ou ela, né? Então não, calma. Qual é a história? Fiz cagada. Eu chego e falo, ó, fiz cagada, não tô, esse caso de traição, mas fez alguma coisa que eu machuquei o outro. Olha só, agi errado aquele dia, sabe, fiz uma cagada muito grande e eu quero compensar isso fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso aqui é bom pra você? Eu não vou pedir desculpa, eu não vou pedir perdão, eu não vou querer que você decida. Ou eu chego falando, ó, fiz uma merda e, cara, não tem jeito, acabou a relação. Eu já chego com a decisão tomada. Eu já chego com uma solução. Seja um término, uma correção, seja um adicional, seja alguma coisa que eu vou melhorar na relação. Eu já chego com a solução feita. Quem fala, ó, fiz cocô, me limpa, é quem pede perdão, quem pede desculpa. Me desculpe. O que significa desculpe? Tire a minha culpa. Me desculpe. Eu não estou preocupado com a relação, estou preocupado em me sentir bem. Entende isso? Quem chega já com posição, com decisão, com correção, com ação, com atitude, está amadurecido. Porque errar, todo mundo vai errar. Agora, olha, tem isso aqui e tal, fiz bobagem. Ó. Isso aí, agora você que decide. Por favor, né? Além do problema, ainda quer jogar a responsabilidade em cima de você. Não aceite, não tolere, não perdoa, não desculpo. E aí? Não sei, e aí me diz você. Eu pergunto, devolvo para a pessoa, e aí você me diz. Então vou tentar melhorar tal coisa, tal. Beleza, vou ficar olhando. Tudo bem, tenho meu lado, tentando melhorar o seu. Tudo bem, eu vou aqui acompanhar. Se for possível, beleza, vamos ver. Percebe? Mas ele está na posição de atitude, ele ou ela está na posição de atitude. Eu não vou dar carinho na cabeça. E nem quero carinho na cabeça quando eu fizer bobagem, que eu vou fazer. Beleza? Isso de perdoar é maravilhoso. Ó, tá falando ali, ó, sou controladora. Bom saber isso, porque aí você consegue lidar, você consegue perceber. Né? Quem acha que não consegue perceber. O controlador é o tipo que perdoa o tempo inteiro. Perdoa, desculpa, porque vai se vingar. Não, eu te perdoo, tudo bem. Ai, já me traiu umas 20 vezes, eu perdoo todas as vezes. Eu imagino a vida desse camarada dentro de casa, ou dessa mulher dentro de casa. Deve ser um inferno. Porque a gente vai tentar compensar de qualquer jeito, mas aqui eu tenho controle. Ele está no erro comigo. Né? E se está no erro comigo, está comendo aqui na minha mão. Você entende o interesse? E a gente faz sem perceber. Por favor, sejam só pessoas comuns. Dê, cobre, tenha equilíbrio. O outro errou, o outro corrija. Eu errei, eu corrijo. Somos adultos. Pra gente caminhar juntos, cada um faz a sua parte. Maravilha? Pra gente fechar aqui, eu vou dar os... Mas falem aqui, gostei. Falem aqui, foi muito legal essa pergunta, essa colocação. Vou fechar aqui falando do super bônus. Pessoal, falando das 5 dinâmicas e o super bônus. Super bônus é o que o Bert Helling chama... Deixa eu ver que interessante esse olhar de não se desculpar. É perfeito. O ideal é mostrar a solução, exato.
né? O perdão vem de alguém de cima. Quem perdoa? A gente não fala isso? Quem perdoa é Deus. E quem perdoa é Deus. Porque ele está acima e eu não estou não. Eu estou aqui, ó. Sou só um ser humano normal. Quem perdoa entra na posição de santo. Né? Assim, o perdão doado pelos santos. Tá? O sanctum é o separado. É o que está afastado. E aí o que acontece na sua relação? Você fica afastado. Cada vez mais afastado. Cada vez mais doador universal. E vai se afastando do parceiro ou da parceira. Não. Deixa eu no chão. Deixa eu aqui na terra com as minhas necessidades também. Né? Assim tem troca. Dois seres humanos trocando. Super bônus é uma coisa que o Bert Hellinger chama a atenção nas relações, que é olhar, prestem atenção nisso. Para um relacionamento saudável e de longo prazo é necessário olhar para o terceiro. É uma frase que ele usa assim, olhar para o terceiro. Que isso, cara? A relação é um triângulo e tal? Não é isso que eu estou falando. Olhar para o terceiro é olhar para um ponto em comum. No início do relacionamento, a gente está se conhecendo. Eu olho para você, você olha para mim, a gente vai se conhecendo, se descobrindo, olhando as qualidades. Isso é paixão. E com o tempo percebendo os defeitos. Isso é o amor. O amor ele vem apesar dos defeitos, das dificuldades. Né? Quem só ama as qualidades está apaixonado. Daqui a pouco isso acaba. Mas eu amo apesar dos defeitos, porque enxergo um outro ser humano. Até os defeitinhos são legais. Né? Assim, são interessantes muitas vezes. E tem algumas coisas que são ruins de lidar. Como eu também tenho coisas difíceis de lidar. E assim nós olhamos um para o outro. Mas se a relação permanece só nisso, um olhando para o outro o tempo inteiro, só vivendo disso, a gente começa a brigar, a gente começa a cobrar, a gente começa a exigir, a gente começa a projetar coisas em cima do outro só para se frustrar. Então é importante que o casal que vai se conhecendo, vai se experimentando, comece a olhar para um terceiro ponto. Comece a olhar para um objetivo em comum. Você vê um casal recente, casal que está iniciando ali um flerte, um namoro, não dá para olhar para um terceiro ponto. Quem acabou de conhecer, está olhando para objetivos em comum, está projetando uma ilusão, está tentando pegar o outro e botar uma forminha de príncipe encantado, de princesa encantada. Nem conhece. Então, primeiro é um conhecer o outro, um se experimentar o outro, entender, ver se é isso mesmo. A gente começa a olhar para uma outra direção. Qual é a direção? Ele vai ter a vida dele, ela vai ter a vida dela, eu vou ter a minha vida. Mas tem muita coisa que a gente caminha junto. Qual é o ponto em comum que a gente olha? Às vezes o ponto comum são filhos. Mas podem ter relações sem filhos. Às vezes o ponto comum é um projeto, é um trabalho. Às vezes o ponto comum trabalho, ok, mas um projeto social, por exemplo, é alguma caminhada em conjunto. Olhamos para o terceiro ponto, não deixamos de olhar um para o outro, mas olhamos para o terceiro ponto. Para muitos, esse terceiro ponto é uma religião, por exemplo, e está tudo bem. Para quem é religioso, para quem não é religioso. Mas tem um projeto, tem uma visão de vida dentro da religião. E se respeitam ali. Percebe isso? É possível. Mas tem um terceiro ponto. Não pode ser só o terceiro ponto. Porque se eu só olho para o terceiro ponto, tanto faz quem está do meu lado. E o outro sente isso. São pessoas que buscam a relação e falam assim, não, eu quero ter um relacionamento porque eu quero casar. Mas com quem, gente? Qualquer um? Cuidado, vai vir qualquer um. Então não. Eu me entendo, eu me respeito, eu me percebo, eu vejo as minhas necessidades, eu sei onde eu quero chegar. E eu sei meus limites. E olho para o outro, quero conhecer o outro, quero entender o outro, quero experimentar o outro e respeitar os desejos dele ou dela. E juntos nós podemos olhar para um lugar em comum, sem anular ele. Quantas pessoas vocês conhecem que começam uma relação de casal e se anulam? Parece que só existe junto. Os projetos de pessoas morrem. Ficam tentando podar o outro. Ao invés de crescer, um limita o outro. Que vida terrível. Não é? Estão tentando prender ali e cumprir uma função que alguém lá atrás gostaria que tivesse feito e não fez. Que me amasse de um jeito e não me amou. Então eu exijo que o outro me ame dentro daquele aquáriozinho fechado. Percebe? Aí vai se resolver com a família de origem primeiro. Vem aqui, vou ler. Mas desde que você soltou essa frase em um dos encontros, eu tenho tentado viver sempre com ela em mente. Experimente olhar os pais como pessoas comuns e, consequentemente, nós também. Se meus pais podem ser do jeito que são, nossa, eu posso ser do jeito que eu sou. Sou fruto deles, né? Nós também. Vivo mais leve. Maravilha. Maravilha, mãe. Perfeito. Que bom, fico feliz. Espero que isso se estenda, né, a partir de você para mais pessoas também, né? Aqui a Rose falou de religião, possível também. E isso vai, tá, gente? Só para a gente fechar aqui esse raciocínio. Olhar para o terceiro. Quando a gente não está olhando para o terceiro, não tem para onde ir, percebe?
E a gente vai ficar brigando um com o outro, e as relações, elas, caso não tenham objetivos em comum, não é que todos os objetivos têm que ser em comum, tá, gente? Não é isso. Mas objetivos comuns, ainda que seja criação de filhos e tal, sem anular o casal. Caso tenham objetivo, não temos objetivo comum. Cara, agora tá falando, eu não tenho objetivo comum com meu parceiro ou parceira. Nem de vida, nem de viagem, nem de... Eu tô dando muitos exemplos aqui, nem de trabalho, nem de dinheiro, nem de uma construção de alguma coisa. Não temos objetivo em comum. Bom, possivelmente sua relação está 10, 9, 8 em contagem regressiva. Perceba isso. Amor, o que nós queremos da vida? Às vezes você nunca ouviu a fala dele ou dela sobre projeto de vida. Às vezes vocês estão fechados cada um no seu mundinho. Compartilha, troca a figurinha, vê o que está em comum. E se puder somar a vida do parceiro? Talvez ele possa somar a minha vida também nesse projeto. Não é porque me falta, mas porque somamos. Percebe isso? E aí a coisa fica muito mais tranquila e mais leve também. Esse bônus foi para quem já está em relacionamento, tá? E está desenvolvendo. Comecei o relacionamento, um para o outro, vamos conhecendo. Daqui a pouco a gente está olhando para lá. Beleza? Juntos, de mãos dadas, cada um no seu ritmo, olhando para lá. Belezão? Deixem dúvidas aí, vou dar os últimos avisos para a gente encerrar aqui. Pessoal, quem está chegando agora, já vou avisar aqui, vou abrir lá nos grupos, mas na quarta-feira agora, às 8 da noite, nós vamos fazer uma experiência de constelação familiar ao vivo. Vou dar uma breve explicação sobre constelação familiar, dinâmicas de como acontece, de forma geral, o quanto implica na nossa vida, e a gente vai ter na prática imagens de constelação, a fase diagnóstica da constelação familiar com uma ou duas pessoas ali, por escolha, por sorteio, como for, tá? O encontro é aberto e gratuito. Para participar, quem tiver interesse, vai ser aberto para quem nunca teve contato com constelação ou nunca constelação online, é um evento online para todo o Brasil. Então, o que você tem que fazer? Nem precisa falar comigo diretamente, vá lá pelo direct, literalmente, vá lá na bio, na nossa bio tem um Linktree, você vê lá assim, dúvidas sobre o workshop, ou o grupo do workshop. Você clica e entra lá no grupo. Amanhã, já cedo, eu vou abrir a lista de presença para quarta-feira à noite. Aí você vai botar o nome na lista, só copiar a lista e colar. Quem tiver com o nome na lista vai poder entrar, porque o link de participação do Zoom é aberto, com câmera aberta, para a gente interagir. Ele só vai acontecer, esse link só vai ser passado pelo grupo de WhatsApp, grupo dos workshops, o grupo das pessoas que têm interesse, querem saber mais e tal. Tá? Eu não abro no Instagram porque não é para atrair pessoas que estão só passando. Então é uma vivência terapêutica, então a gente precisa estar atento, precisa estar vivenciando. Quem quiser experimentar, saber como é que é, tirar dúvida de constelação, participar disso que a gente fala muito, né, no campo, como é que é estar como representante ali, trazer sentimentos à tona, de histórias que você não conhece, que vocês vão ver, eu não pergunto nada da vida da pessoa e aparece o que precisa aparecer, não é? Quem viu ali a série Uma Nova Mulher tem uma ideia do que acontece na constelação familiar. Vocês são convidados, entra lá no grupo, amanhã a gente está passando a lista de presença, tá bom? E por fim, a gente atende com a constelação individual, atendimento individual de segunda a sexta, com horário marcado, tá legal? Normalmente tem horários para 2 a 3 atendimentos no máximo no dia, então depende do horário. Só entra em contato, esse pode falar pelo direct ou pelo Instagram, pelo WhatsApp mesmo, diretamente comigo, porque o atendimento é diretamente comigo mesmo. E a gente marca aí de segunda a sexta, tá bom? Por fim, aqui estão falando, amadurecimento na relação é muito importante. Se temos necessidade de mudanças, precisamos ser primeiros a mudar. Exatamente. Porque a caminhada, ela é sozinha, né? A experiência, o Bert Hellinger chega a falar que a grande experiência de vida num relacionamento é quando o parceiro falece. Que aí você descobre, você entende muito sobre você mesmo. Quem caminhou, principalmente em relação mais longa, né? Já deve ter percebido, quando vocês veem relações de uma forma geral, como que é se lidar com o falecimento do outro. Alguém vai falecer primeiro. Então, a percepção de que você existe sem um parceiro. A gente está publicando 12 passos lá do Juan Garriga, que é hoje o maior constelador do mundo, e fala sobre relacionamento maduro. E fala assim, olha, o primeiro ponto é trocar o sem você não vivo bem pelo sem você viveria muito bem. Eu prefiro estar com você, mas sem você viveria muito bem. É sobre isso um relacionamento, né? Escolho estar com você, não sou obrigado a estar com você, nem você comigo. Escolhemos contribuir à vida um do outro, porque eu posso estar bem sozinho e você pode estar bem sozinho também, mas preferimos estar juntos. Nota que é diferente? Mas é um trabalho, eu sei que é uma caminhada, às vezes tem muitas marcas, dores que a gente carrega, ausências,
Medo do abandono é uma das coisas que mais marcam o relacionamento, os nossos medos, ciúmes. Quase sempre atravessa o medo do abandono. E aí é onde a gente pergunta e olha a constelação. Quem é que você queria que tivesse sido diferente nessa família de origem? A relação que está faltando, que te falta e você continua exigindo. Né? Mas aí a gente olha lá em constelação. Beleza? Tranquilo aqui, pessoal? Muito bem. Romantizamos muito as relações. E a cultural, tá? Um dia, hoje não vai dar tempo, mas um dia a gente fala sobre a construção do movimento romântico, que teve uma ideia boa lá atrás para aumentar a taxa de natalidade, diminuir a mortalidade infantil, mas cobrou mãe divina, cobrou, né, relacionamento a qualquer custo, ainda que você esteja sofrendo, continue casada. E aí, casais frustrados, filhos mais frustrados ainda, que vão carregando essa história, mas a gente faz o melhor que a gente pode. Né? O outro não vai completar. Príncipe encantado, né? Cuidado com o príncipe encantado, você tem desejo desse príncipe encantado, ele vai te salvar de quê? Aquele príncipe encantado que vem no cavalo branco te salvar. Salvar de quê? Eu te pergunto. Vamos olhar para esse... O que é essa salvação primeiro? Para depois pensar em companheiro? Tá? Maravilhoso, amei, muito obrigado. Perfeito, eu que adorei também. Bom estar com vocês, pessoal. Um beijo no coração, muito bom estar com vocês. Espero que tenha sido bacana também. Essa live não vai ficar gravada, tá legal? Depois ela vai ser retirada, vai ser editada. Alguns trechos vão para os canais, vão para o nosso YouTube, também está no Linktree, tem um canal do YouTube. Tem um resumo desses 5 pontos lá no YouTube também, mas aqui a gente vai trazendo outro conteúdo, tá legal? Toda segunda-feira live fica e não fica gravado, beleza? Você está falando, estou em um relacionamento que me faz sofrer, separo e sempre volto, parece que não consigo por um ponto final, muito triste. É isso, Rose. Participa lá do nosso encontro na quarta-feira, vai ser legal, vai esclarecer muitas coisas, tá? Quem é que faltou lá atrás? É a primeira coisa que eu te pergunto. Ninguém vai conseguir completar esse vazio. Já te adianto. Beleza? Ok, maravilhoso. Indico a todos que não conhecem Constelação Familiar, para conhecer, vão amar, incrível, maravilha. No YouTube, será que consigo ver? Consegue, vai lá, Instituto Conheças também no YouTube, ou no Linktree aqui você consegue acessar, tá legal? Chegando no final, não, a live não vai ficar gravada, Dani, infelizmente não vai, tá? Mas aí pedaços vão voltar aqui para as pessoas acompanharem, tá legal? Beleza? Pessoal, quem não segue a gente, por favor, siga a gente. Se esse conteúdo é relevante, as informações aqui, passe para os amigos. A gente está nesse processo. O objetivo é dar condições para que cada um tenha os seus próprios movimentos para ter uma vida mais leve. Eu também não sou salvador de ninguém, nem quero ser, tá? Você é capaz. Beijo, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.